Mas farei uma aliança com você. Entre no barco com seus filhos, esposas e esposas de seus filhos. Você também deve fazer entrar no barco um casal de cada criatura viva, para preservar a vida deles também. 2 de cada espécie de aves, de mamíferos e de répteis. 2 de cada para preservar a vida deles com a sua. Além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Muito obrigado. Imaginem um helicóptero de salvamento a atirar um cesto de resgate para o meio de um oceano gelado e turbulento, mesmo no auge de uma tempestade perfeita. Um cenário aterrador, sem dúvida. Pois é, e quem está na água, a lutar para não se afogar, não tem o luxo de ditar as regras. Não pergunta se o cesto tem almofadas ou se o cabo é de uma cor que combina com a sua roupa. Claro que não, a pessoa simplesmente agarra-se ao cesto e confia. Exatamente. Quem atira o cesto dita os termos da sobrevivência. E hoje a nossa missão nesta análise profunda é olhar para a narrativa da Arca de Noé através desta lente crua e realista. E é uma lente fundamental, porque não estamos aqui para falar daquela história infantil com animais fofinhos a sorrir. Pois, aquela que normalmente se ouve numa típica escola bíblica. Exato, queremos ir muito além disso. Vamos explorar as camadas geológicas de um texto extremamente denso, que é Gênesis capítulo 6, versículos 18 a 21, na versão A Mensagem. E temos fontes de peso para nos ajudar, não é? Temos, sim. Para nos guiar, trazemos para a mesa o peso teológico de Gerhard von Rad, na sua obra Comentário sobre Gênesis, e também as perspectivas históricas e espirituais de Ellen G. White, no capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas. É, de facto, um cruzamento de fontes essencial, porque a tendência natural das pessoas é ficarem pela superfície do texto. Pela logística da arca, digamos assim. Precisamente, ficam pela logística e acabam por ignorar a profunda tensão relacional e teológica que se desenrola nos bastidores daquele cenário de catástrofe iminente. E o que temos aqui é, no fundo, a anatomia de um resgate. Nem mais. É a anatomia pura e dura de um resgate divino. E esse resgate começa com uma palavra muito específica no versículo 18. Deus diz que vai estabelecer uma aliança. A palavra aliança tem tanto peso. Ok, vamos dissecar isto, porque eu sei que o hebraico antigo traz sempre uma riqueza mecânica e visual que muitas vezes perdemos. Perdemos imenso no nosso vocabulário moderno. Pois, hoje em dia a palavra aliança faz-nos pensar apenas num anel de casamento ou talvez num contrato assinado num cartório. Sem dúvida, a diferença é abismal. E o que é fascinante aqui é que esta é a primeiríssima ocorrência da palavra hebraica berit em todo o livro de Gênesis. A primeira vez que aparece. Uau! Exato. E para compreendermos a força brutal deste momento, temos de recuar até à raiz semântica desta palavra. De onde é que ela vem? Berit deriva, muito possivelmente, da raiz bará. E bará significa literalmente cortar. Cortar? Como assim, cortar? É mesmo isso. No antigo Oriente Médio, as alianças não eram acordos de cavalheiros sancionados com um simples aperto de mão, eram pactos de sangue. Isso soa bastante intenso. E era. Os animais eram cortados ao meio, as metades eram colocadas de lado a lado e as partes envolvidas no acordo caminhavam por entre essas carcaças ensanguentadas. Que imagem forte. A mensagem visual era arrepiante e muito clara. Era algo como que o mesmo me aconteça, que eu seja cortado ao meio, se eu quebrar a minha parte deste compromisso. Ou seja, era literalmente uma questão de vida ou morte. Absolutamente. Mas repara numa coisa. Num contrato normal dessa época, as duas partes teriam de concordar com os termos antes desse tal corte. Fazia parte do processo, sim. Mas aqui a dimensão teológica parece completamente desequilibrada. Por que motivo é que Deus não se senta à mesa de negociações com Noé? Essa é a grande questão. É que é uma iniciativa puramente divina e absolutamente unilateral. Deus fala, Deus provê os termos rigorosos e Deus garante a continuidade. A carga de manter o compromisso cai toda do lado de Deus e é aí que reside a genialidade da graça divina nesta narrativa. Pois, ele não lhe pede opinião. Exato. Deus não convida Noé para uma reunião de planeamento estratégico. A humanidade estava num estado de ruptura total. Se Deus esperasse que Noé trouxesse uma contraproposta válida, a raça humana teria perecido ali mesmo. Pronto, é exatamente isso. A unilateralidade deste pacto, com Deus a ditar todas as regras, é a única forma de garantir
que o resgate funciona. A graça tem de preceder a ação. Por definição, a graça tem de vir primeiro. Deus avança em direção a Noé com um plano de salvação muito antes do primeiro prego ser batido na madeira da arca. Isso obriga-nos a mudar a forma como olhamos para o mérito, não achas? Sem dúvida. Porque Noé não comprou a sua salvação através da construção do barco. A salvação foi-lhe oferecida e o barco foi apenas um instrumento para ele a aceitar. Uma excelente forma de colocar a questão. Mas, se é Deus quem define os termos sozinho, há uma questão que se levanta imediatamente. Quem é que tem direito a entrar? Exato. Quem é que tem o bilhete dourado para entrar nesse barco? Porque o versículo 18 é muito taxativo. O que diz lá, concretamente? Deus diz: entre no barco com seus filhos, esposa e as esposas de seus filhos. Pois esta especificidade demográfica é curiosa. Introduz a ideia da aliança no centro da família. A salvação, neste contexto específico, não é um projeto estritamente individualista. É um projeto doméstico e comunitário, certo? Sim, Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, pinta um quadro sociológico terrível desta época. Ela nota que o mundo inteiro rejeitou de forma veemente a advertência de Noé. Sim, estamos a falar de décadas e décadas a pregar. Décadas em que ele pregou e construiu um barco gigantesco em terra firme. Ele deve ter sido o alvo da maior chacota da sua geração. Muito provavelmente. E no meio de uma sociedade que ridicularizava ativamente a mensagem, a influência e a integridade de um único homem, resultaram numa bolha de proteção para a sua família direta. Espera, mas deixe-me fazer o papel de advogada do diabo aqui. Isso não soa um pouco a nepotismo divino? Nepotismo divino. Como assim? Quer dizer, nós não sabemos quase nada sobre o caráter ou a fé individual de Sem, Cam e Jafé, ou das esposas deles. É verdade, o texto é omisso quanto a isso. O texto não nos dá um relatório sobre a moralidade deles. Eles são salvos apenas porque são familiares do patriarca escolhido. É uma pergunta difícil. Como é que isso se enquadra com a ideia que temos hoje de uma fé que tem de ser estritamente pessoal? Pronto, essa é a grande provocação do texto. A aliança divina, na antiguidade, não operava sob a lente do hiperindividualismo que domina a nossa cultura ocidental moderna. Percebo. A integridade de Noé atuou como uma espécie de proteção estrutural. Proteção estrutural. Gosto desse termo. Sim, a salvação daquelas 7 pessoas flui diretamente da posição relacional que elas ocupavam em relação àquele que recebeu o chamado. Mas eles também tiveram de fazer a sua parte, não? Claro, não significa que eles não tivessem de exercer fé. Afinal, eles tiveram de entrar voluntariamente no barco, mas a oportunidade de salvação só existiu porque estavam debaixo da liderança de um homem fiel. Isso faz-me pensar numa imagem muito prática. Diz lá. Imaginemos uma tempestade épica, daquelas que inundam as ruas em minutos. E alguém traz um guarda-chuva gigante e extremamente resistente. Certo. Quem estiver perto dessa pessoa e decidir caminhar lado a lado debaixo daquela lona, simplesmente não se molha. É uma imagem muito clara. A proteção não vem do facto de as outras pessoas terem construído o guarda-chuva, mas sim da proximidade relacional com quem o segura. É uma analogia excelente. E o corolário disso é pesado para todos nós. Porquê? Porque as nossas escolhas espirituais nunca são estanques. A integridade não é um projeto hermético. A fidelidade de uma única pessoa tem o poder de ancorar as gerações seguintes, de lhes oferecer um porto seguro. E o oposto também deve ser verdade. Infelizmente, sim. A negligência expõe os que nos rodeiam às intempéries. O efeito dominó da obediência de Noé salvou a família. Eu confesso que durante muito tempo sempre vi o dilúvio predominantemente como um ato de destruição total. É a visão mais comum, de facto. Como se Deus olhasse para a humanidade e dissesse que acabou, que ia apagar o quadro todo e rasgar a tela para começar de novo. Mas não foi bem assim. Pois não, quando olhamos para a lista de passageiros que vêm a seguir, aves, mamíferos, répteis, percebemos que o guarda-chuva de Noé abrigava muito mais do que a sua família. Exatamente. E o esforço logístico para acomodar isto tudo teve de ser colossal. Colossal é um eufemismo. E para percebermos por que motivo o Criador exigiu esse esforço quase impensável, precisamos de regressar ao texto hebraico. Outra palavra hebraica. Sim. Deus dá a instrução de levar os animais para a arca com um propósito muito claro, usando o verbo lechashayot. Lechashayot. O que é que isso significa? Esta palavra deriva da raiz shayá, que significa viver ou manter vivo.
Contudo, o peso teológico deste termo vai muito além da mera sobrevivência biológica diária. De que forma? Em textos bíblicos posteriores, este mesmo campo semântico está intimamente ligado a ideias de ressurreição, de trazer algo de volta à vida. De garantir a continuidade. Sim, a continuidade vibrante de uma linhagem ou espécie. Ao usar Lechashayot, o texto mostra que o dilúvio não é uma aniquilação vingativa da criação original. Pelo contrário, não é? Exato, foi uma intervenção cirúrgica. Um cirurgião não odeia o corpo quando remove um membro gangrenado. Ele fala precisamente porque ama o corpo e quer que o paciente viva. É isso mesmo. Deus, como o supremo cirurgião, intervém para remover a corrupção profunda que asfixiava a terra, mas tem o cuidado extremo de preservar uma cápsula do Éden. Uma cápsula do Éden. Que imagem bonita. A arca é um microcosmo criado para que o ecossistema pudesse renascer. Isso altera por completo a perspectiva. A arca não é um caixão a flutuar num mundo morto. É uma incubadora de vida. Sem dúvida. Incubadora é a palavra certa. E há um detalhe que Ellen G. White descreve neste momento da narrativa que cria um contraste cortante. Sobre os animais, certo? Sim, ela relata que, no momento crítico, os animais entraram na arca de forma ordenada. Pois não houve confusão. Não houve uma debandada caótica, não houve feras a atacar as presas em pânico. Instintivamente, guiados por anjos, alinharam-se e marcharam para o refúgio. E essa é a ironia mais profunda e trágica de todo o livro de Gênesis. Porquê? Porque, por um lado, temos a humanidade que é dotada de razão, de capacidade analítica, que ouviu um mensageiro pregar e martelar durante mais de um século. E ignorou tudo. Sim, escolheu racionalizar os avisos até à destruição total. E, por outro lado, temos a criação dita irracional, desprovida de intelecto sofisticado, a obedecer em total e pacífica submissão. Ao chamamento silencioso do seu Criador. Exato. A natureza reconheceu o perigo que a arrogância humana ignorou. É fascinante imaginar os animais entrar de forma tão pacífica. No entanto, o romantismo dessa marcha pacífica acaba assim que as portas se fecham e a fome aperta, não é? Claro, a realidade impõe-se. Porque uma coisa é colocar leões e ovelhas num barco de madeira. Outra coisa, totalmente diferente, é garantir que o leão não transforma a ovelha no pequeno almoço logo no segundo dia. Pois a cadeia alimentar não desapareceu. Como é que o texto lida com a logística crua, suja e mal cheirosa da sobrevivência a longo prazo? Lida com a realidade material de forma muito direta, que é frequentemente o que tentamos evitar quando falamos de fé. A espiritualização das coisas. Sim, mas o versículo 21 aterra-nos na realidade. O que diz o versículo 21? A instrução de Deus, que na tradução de a mensagem surge como reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. É uma formulação muito prática. É uma ordem profundamente fria, calculista e essencial. Deus não prometeu alimentar os leões como maná caído do teto da arca. A comida é tirada para os ombros humanos. Nós temos a tendência terrível de espiritualizar o processo de salvação ao ponto de o tornarmos passivo. E porquê? Porque achamos que ter fé é cruzar os braços, olhar para o teto e esperar que uma solução mágica nos caia no colo. Pois, mas essa é uma percepção alienada do texto. Ellen G. White faz questão de resgatar essa materialidade do trabalho. O trabalho árduo, certo? Sim. Ela sublinha que a arca foi concluída e provida exatamente nos moldes em que Deus determinara. A fé de Noé não foi um estado meditativo zen. Imagino que não. Construir aquela estrutura em madeira de gofre, que muitos estudiosos acreditam ser um tipo de cipreste denso, resinoso e incrivelmente difícil de trabalhar, exigiu muito sacrifício. Calos nas mãos, músculos doridos, anos de suor. E depois, calcular as rações diárias para milhares de espécies, colher as forragens, ensacar os grãos e armazenar tudo de forma a não apodrecer durante os meses de confinamento. Tudo isso foi um ato de fé. Um ato de fé monumental. Então, no fundo, estás a dizer-nos que a verdadeira confiança no divino tem uma componente logística pesada. Inseparável. Cada golpe de serrote naquela madeira difícil, cada cesto de grãos carregado por uma rampa íngreme acima, era uma declaração pública de fé. Exato, era Noé dizer, eu acredito que a chuva vem, por isso vou garantir que o celeiro flutuante está cheio. A parte de Deus era enviar o dilúvio e fechar a porta.
A parte de Noé era cortar a madeira e encher a despensa. É o paradigma bíblico da parceria entre a providência divina e a responsabilidade humana. Se Noé tivesse apenas acreditado na sua mente, não chegava. Se sentisse uma profunda paz espiritual no coração, mas não armazenasse a comida. Pois, a arca não teria sido um instrumento de salvação, teria sido um túmulo de inanição a flutuar sobre as águas. Que imagem terrível. A graça divina manifesta-se através da nossa preparação diligente. Deus concede o projeto, o humano fornece a mão de obra. Mas diz-me uma coisa, por que começar toda a história da redenção por aqui? Como assim? Nós estamos a explorar o fundo esta questão da sobrevivência física e da recolha de grãos. Mas como é que um barco gigante cheio de feno e animais se liga às grandes alianças espirituais que se seguem na Bíblia? Percebo onde queres chegar. Quando pensamos nas alianças de Deus, pensamos em Moisés no Sinai com os 10 mandamentos, ou em Abraão a olhar para as estrelas. Onde é que Noé entra nesta hierarquia? Para responder a isso, a visão panorâmica de Gerhard von Rad é a chave. O que é que ele nos diz? Von Rad ensina que não podemos entender os 10 mandamentos ou as promessas a Abraão se ignorarmos Gênesis 6. Porquê? Porque esta primeira aliança, esta berite primordial com Noé, é o fundamento físico e estrutural sobre o qual toda a casa espiritual da redenção será construída. Podes dar um exemplo prático? Pensemos nisto de forma mecânica. Deus não pode fazer uma aliança espiritual com Abraão, gerações mais tarde, ou entregar uma lei moral a Moisés, se não existir uma linhagem humana viva. Ah, claro. Sem a arca, a história da humanidade parava no capítulo 7 de Gênesis. Morria ali. Não há povo de Israel, não há reis, não há profetas, não há o Novo Testamento. Exatamente. A aliança de Noé é a garantia de que o palco físico onde a salvação espiritual vai operar não será destruído. É o prólogo necessário. O prólogo para tudo o resto. Von Rad mostra-nos que os pactos de Deus são progressivos. Esta iniciativa graciosa, que antecede qualquer feito humano, prova que Deus está comprometido. Comprometido a não desistir. Sim, a não desistir da sua criação, por mais corrompida que ela se tenha tornado. É impressionante pensar que a preservação daquela pequena família, no meio de fardos de palha e rugidos de animais, é o que torna possível o plano de redenção milénios mais tarde. É uma perspectiva monumental. Que exige que reavaliemos o texto. Quando olhamos para a narrativa da Arca, não estamos a olhar para um conto isolado de sobrevivência marítima extrema. Não mesmo. Estamos a testemunhar o marco zero da graça a operar numa escala global. É a fundação de tudo. Bem, caminhando para o encerramento desta nossa análise, acho que é essencial fazermos uma síntese da travessia que realizamos hoje. Sim, é importante resumir. Começamos por dissecar o conceito ancestral de Berit, compreendendo que esta aliança não foi um contrato negociado, mas sim um ato soberano e unilateral onde a graça de Deus se antecipa ao mérito humano. Perfeito. Depois navegamos pela ideia da proteção relacional, percebendo que a integridade de Noé serviu de guarda-chuva para a sua família, desafiando a nossa visão solitária e individualista da espiritualidade. E depois fomos aos animais. Exato. Compreendemos que a presença dos animais e o termo Ler Hashayot revelam o cuidado cirúrgico de um Deus que pretende preservar e incubar a vida em vez de a aniquilar. Uma incubadora, como tu disseste bem. E, por fim, colidimos com a dura realidade logística da fé, que confiar implica construir, armazenar, planear e soar. É um momento em que a teologia mais elevada e abstrata encontra o pó do chão e a serradura do trabalho diário. É uma frase excelente e é exatamente nesta interseção entre o teológico e o cotidiano que a nossa reflexão se torna premente para quem nos escuta. Porque isto tem que ter aplicação hoje. O chamamento de Deus a Noé aconteceu no meio de uma sociedade ruidosa, cética e profundamente hostil. Ele não esperou que as condições económicas ou climáticas fossem ideais. Não esperou. O desafio prático que nos é lançado hoje é o de olharmos à nossa volta. Perante as águas metafóricas que ameaçam subir na nossa própria época, sejam elas crises éticas, fraturas sociais ou desilusões pessoais, qual é a arca que nos está a ser pedido para construir? Uma pergunta que incomoda, no bom sentido. Pensamento final para nos acompanhar ao longo da semana. Por favor. Uma reflexão que vai além da construção da arca e se foca no momento em que ela fica pronta. Qual é?
Quando Noé e a sua família entram na arca e a porta é selada por fora, o alívio de escapar à tempestade deve ter sido esmagador. Mas, a partir do dia seguinte, eles deram por si trancados numa caixa de madeira escura. A balançar violentamente sobre ondas imprevisíveis. Sim, rodeados por um ruído ensurdecedor e pelo cheiro intenso de milhares de animais enjaulados. Não deve ter sido fácil. Obediência salvou-os, sim, mas não os poupou ao desconforto extremo. Talvez o grande desafio da fé não seja apenas ter a disciplina de construir a arca à vista de todos, Mas qual é então? mas ter a paciência extraordinária de suportar a viagem na escuridão, confiando que, eventualmente, as águas vão baixar e a porta se voltará a abrir. E perante isto, a questão é se estamos apenas focados em escapar ou se temos a resiliência para suportar a viagem. Uma perspectiva sombria, mas profundamente libertadora. A salvação nem sempre é sinónimo de conforto. Fica o desafio para continuar a refletir, a escutar e a escavar estes textos. Sem dúvida. Muito obrigado pela companhia ao longo desta exploração. Despedimos-nos com enorme gratidão e deixamos desde já o convite para nos acompanharem em futuras análises, onde continuaremos a desafiar as narrativas bíblicas na sua máxima profundidade. Até à próxima!